Sempre que você vai peticionar suas ações trabalhistas, você fica com medo de ter a condenação limitada pelos valores indicados no inicial? Você sabia que já é pacífico no TST o entendimento de que os valores indicados na petição inicial são uma mera estimativa e não podem limitar a condenação? Pois é, essa ideia toda está baseada no fato de que não se pode dificultar o acesso à justiça. O reclamante não está obrigado a recorrer a um serviço especializado contábil ou a realizar a produção antecipada de provas no processo, até mesmo porque a fase de liquidação não foi extinta com a reforma da CLT. Por isso, o cálculo jurídico tem uma ferramenta incrível que vai te ajudar a encontrar valores estimados para os seus pedidos de horas extras e para os reflexos. Sou o Paulo, consultor de produto aqui do Cálculo Jurídico, e hoje eu vou te mostrar como realizar um cálculo de estimativa de horas extras e dos reflexos de maneira muito simples. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal do Cálculo Jurídico, se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações para receber em primeira mão o conteúdo jurídico mais relevante da internet. Esse aqui vai ser o nosso caso prático de hoje. O nosso cliente é o João, ele foi admitido em março de 2022 e demitido em dezembro agora de 2023. O salário do João foi, durante todo o contrato de trabalho, R$ 1.650. Ele nunca gozou férias, então ele tem um período de férias vencidas e um período de férias proporcionais, e ele foi desligado sem justa causa. Além disso, o aviso prévio dele foi indenizado, e aí a gente entra na parte interessante. Na entrevista com o advogado, ele disse que ele fazia horas extras todas as quartas-feiras. Ele fazia uma hora extra a mais, ficava um pouquinho a mais no horário dele, para fazer o fechamento do caixa. Além disso, ele também disse que durante todo o contrato de trabalho dele, ele não usufruía de uma hora de almoço que ele tinha ali por dia, né? Uma hora de intervalo entre a jornada. Ele fazia só 30 minutos. Então, todos esses outros 30 minutos aí que deixaram de ser concedidos para ele, a gente pode também fazer uma estimativa aqui das horas de intervalo suprimidas. A função dele, então, era operador de caixa e a carga horária mensal dele era de 220 horas. Na convenção coletiva do João, aqui da categoria do João, as horas extras, elas são pagas a 60%. Esses são os dados que a gente tem para fazer a nossa estimativa. Agora a gente vai lá para o sistema para fazer juntos esse cálculo. Bom, a gente já está aqui dentro do sistema do cálculo jurídico e agora a gente vai fazer esse cálculo juntos, certo? O cálculo é muito tranquilo, muito fácil, muito simples. Todas as informações que a gente precisa são aquelas que estavam no slide. Então são poucas informações fáceis de conseguir. Você vai pegar ali na entrevista com o cliente, na carteira de trabalho dele, né, perguntando ali qual é a questão que precisa ser tratada relacionada a horas mesmo, né? Quais são as horas extras que ele fazia, como é que eram os intervalos dele, enfim, esse tipo de coisa que a gente já está acostumado ali a fazer na primeira entrevista. Feito isso, então, a gente está aqui já dentro do CJ, eu já criei o meu cliente, agora eu estou criando um cálculo para ele. O nome que eu vou dar para esse cálculo vai ser cálculo de estimativa de horas do João. Um bom nome de cálculo é aquele que você bate o olho e já sabe do que se trata. Então, se você colocar um nome assim, cálculo 1, cálculo 2, não é um nome legal para o seu cálculo, porque você vai ter que abrir o cálculo para ver o que é. Agora, se eu colocar aqui que é a cálculo de estimativa de horas do João, eu sei exatamente do que se trata, eu não preciso abrir aquele cálculo para saber o que é. E aqui a gente vai preenchendo com as informações do slide, então. O João ele foi admitido no dia 12 de março de 2022 e foi demitido no dia 15 de novembro de 2023. A data do cálculo é a data em que você estiver fazendo o seu cálculo, né? Eu estou fazendo aqui no dia 12 de janeiro de 2024, então vou manter essa data. Em seguida, o sistema me pergunta se eu quero aplicar a prescrição de 5 anos. Para o nosso caso aqui, não vai influenciar no cálculo, já que a admissão dessa pessoa foi em 2022. Então, não se passaram 5 anos ainda. Mas a gente vai deixar aqui para aplicar, porque caso, né, se você estiver fazendo um caso aí que não é tão recente assim, e tiver dúvidas em relação à data da prescrição, o sistema já vai fazer esse corte aqui para você se você deixar marcada essa opção. Em seguida, o sistema pergunta para a gente quais salários usar para o cálculo, e a gente tem 3 opções. Ou utilizar um salário único durante todo o período, que é o caso do nosso cliente, é isso que a gente vai fazer. Ou então escolher o salário de cada período, né, fazer a evolução salarial dele aqui, ou ainda utilizar o salário mínimo, se era uma pessoa que recebeu o salário mínimo. Para o nosso caso aqui, como ele recebia um salário fixo durante todo o período, a gente vai pegar esse último salário aqui e informar, né, o salário dele, que era 1.650. Salário que foi fixo aí durante todo o período do contrato. Em seguida, o sistema pergunta aqui pra gente como é que a gente quer considerar a estimativa das férias. E aí tem 2 opções. A gente pode considerar que as férias foram gozadas sempre no mês seguinte ao vencimento delas, ou então escolher exatamente os meses que a pessoa gozou férias, que é o que a gente vai fazer aqui.
No caso dele, ele não gozou férias nenhuma vez. Então a gente vai marcar essa opção justamente para dizer ali que todas as férias dele ali ainda estão em aberto, né? Em seguida vem o motivo do desligamento e o tipo de aviso prévio, que já são esses aqui, no caso do João, ele foi desligado sem justa causa, com aviso prévio indenizado, e aí a gente pode então salvar o nosso cálculo. E ele vai abrir aqui para a gente já o nosso cálculo criado, e agora a gente só vai configurar aqui para ficar de acordo com o que a gente quer. Seguindo então, a primeira coisa que a gente tem aqui no nosso cálculo rápido de diferenças, né, de horas extras, é informar o período de férias. E basta a gente clicar em editar férias, e a gente vai ver como é que tá. Ele tem 2 períodos aquisitivos e um tá marcado aqui que ele usufruiu. Mas no nosso caso ele não usufruiu, então eu vou desmarcar isso aqui e salvar. E aí eu deixo os 2 períodos de férias em aberto. Agora a gente vai para o próximo passo que está aqui embaixo, ó. Preencher a jornada de trabalho, que é o que a gente vai fazer. Eu vou clicar aqui e agora a gente vai indicar quais são as horas que a gente quer calcular. E aqui a gente tem 2. A gente tem a hora extra, que ele fazia todas as quartas-feiras, e aquela hora de intervalo que estava sendo suprimida todos os dias de segunda a sexta-feira. Então vamos fazer primeiro a hora extra. Eu vou clicar aqui em adicionar período. O cargo dele era operador de caixa. O início e o fim é a admissão e a demissão, então já está correto aqui. E a carga horária dele era de 220 horas mensais. A gente já viu isso lá no nosso slide também. Agora, aqui que é o passo mais importante, né? Quais foram as horas não pagas aqui? O que a gente está falando que a gente quer calcular para ele? A gente quer dizer, então, a primeira opção aqui é toda semana, na quarta-feira, ele fazia 1 hora extra. Então, eu vou deixar aqui toda semana, quarta-feira, 1 hora. Eu posso colocar o motivo aqui. Posso colocar que era o fechamento do caixa, que é o caso aqui do João. E aqui embaixo, no final, né, eu coloco qual que é o tipo de hora. É 1 hora extra, é 1 hora de intervalo, é 1 hora noturna. No nosso caso é só hora extra mesmo, e é isso aqui, tá tudo certinho. Agora, aqui embaixo a gente vai colocar mais um desvio, que é mais 1 hora que precisa ser paga para o João, que é aquela hora de intervalo que não está sendo concedido corretamente. Então aqui, em vez de toda semana, a gente vai colocar toda semana, de segunda a sexta-feira. E aí, em vez de 1 hora, a gente tem aqui 30 minutos, que foi o período que ele ficou ali sem usar o intervalo corretamente. Agora, no tipo de hora, a gente vai colocar horas intra-jornada, que são aquelas horas de intervalo suprimido dentro do horário de trabalho. Aqui embaixo são só as configurações das horas. No nosso caso aqui, a hora extra dele não é a 50%, é a 60%. Então aqui a gente vai colocar 160 para ficar a hora dele de 100% mais os 60%. O restante é conforme a CLT, conforme a legislação comum, então a gente não precisa alterar, é só salvar. Feito isso, então, cadastramos todas as horas, agora a gente tem aqui já o resultado. O resultado ele vem aqui nesse menu lateral, e a gente pode visualizar ele de diversas formas. A gente pode ver ele consolidado por ano, a gente pode ver só os reflexos das férias, só os reflexos do 13º, então a gente pode ir passando aqui para olhar um por um. Esse primeiro aqui, que é o resultado só das horas, mais do DSR. Então a gente tem aqui um valor total de 4.745. Ele traz aqui para a gente, dia por dia, o valor de cada um desses reflexos. O FGTS já calculado aqui, o DSR também já calculado, tá tudo aqui, né? No nosso caso foram aqui 552 dias com desvios, né, com horas que não foram pagas. Temos também aqui os reflexos nas férias, eles vêm separados, ó. Ele tem aqui então um período de férias vencida, um período de férias proporcional, o sistema calculou isso aqui pra gente também. Depois os reflexos no 13º, também o 13º de 2022 e de 2023. E por fim as verbas rescisórias, né? O sistema faz um compilado aqui dos reflexos no aviso, das férias vencidas e proporcionais, do 13º e do valor de FGTS. E lá no final a gente tem um consolidado geral do cálculo, né, com todos os valores aqui descritos. Eu posso marcar ou desmarcar um valor qualquer aqui para gerar no meu relatório, e no final eu posso clicar nesse botãozinho aqui, que ele vai gerar um relatório em PDF para mim. Esse relatório em PDF você pode apresentar para o seu cliente, né, mostrar para ele ali na consulta inicial, quando você estiver ali conversando com ele. Vocês viram que foi um cálculo muito tranquilo. Eu fui fazendo aqui, falando com vocês, e da mesma forma dá para você ir fazendo enquanto está falando com o seu cliente aqui, né, lá na entrevista. Ou então, pode usar esse relatório do cálculo também para utilizar na sua inicial, né, colocar ali, justificar os valores da sua petição inicial. Esse relatório é muito simples, ele não tem uma metodologia de cálculo dentro do relatório. Você pode ver a metodologia do cálculo aqui dentro do cálculo mesmo, mas esse relatório especificamente aqui é só o resumão de tudo. Mas dentro da Justiça do Trabalho, pensando numa petição inicial, você não precisa justificar aqueles valores, né? Então, só de ter esses valores aqui, você já conseguiria ali indicar os valores dos pedidos de forma estimada dentro da sua inicial. Muito simples esse cálculo, né? Como eu disse, o resultado dele pode ser utilizado
tanto na sua petição inicial, como no atendimento inicial com o seu cliente. Nesse caso, você pode entregar um relatório com os valores estimados que ele tem para receber, e isso vai gerar uma credibilidade e uma confiança muito maior no seu cliente. Esse cálculo está disponível em todos os planos do cálculo jurídico. Faz um teste e me diz o que você achou. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo e deixa também o seu comentário, que eu vou responder um por um todos que deixarem o comentário aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final e até o próximo. Tchau, tchau.